Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja agora sobre você, sobre a sua família e sobre tudo que envolve a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, meu coração aqui está queimando. Deus já me entregou uma palavra que eu quero compartilhar com você e eu tenho certeza, se você colocar em prática o que eu vou te ensinar aqui hoje, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Os seus relacionamentos vão melhorar bastante. Não sou eu quem está dizendo, mas é a Bíblia que te garante isso. Mas, como eu disse, você precisa praticar. E vou te mostrar aqui que é muito mais simples do que você pensa. Hoje eu quero falar com você sobre o princípio da honra. Irmãos, lembra do que a Bíblia diz que quando nós honramos pai e mãe, os nossos dias se prolongam sobre essa terra? Existe uma bênção especial para aqueles que sabem honrar o pai e a mãe? Mas muitas pessoas se esquecem de que esse mesmo princípio se aplica também a outras pessoas, ao seu patrão, ao seu amigo, àquela pessoa que estuda com você, aos seus filhos, aos pastores, a qualquer pessoa, irmãos. Eu vou mostrar aqui hoje um exemplo claro para você entender como tudo funciona e depois nós já vamos começar com a mensagem e aí sim eu quero orar, pedir que Deus te abençoe. Irmãos, Deus tem feito tantos milagres. Olha, ontem mesmo eu ouvi uma pessoa dizendo que ela tinha raiva de mim. Acredite, irmãos, essa moça tinha raiva porque todo mundo comentava, que acompanhava a oração da manhã, a oração da noite, e ela não via nada demais. Na verdade, ela achava até simples, sabe, as minhas mensagens. Mas aí, irmãos, um dia ela estava passando por um grande problema, ela contando. Uma grande luta ela estava passando, e então apareceu a oração da manhã para ela. E ela pensou, eu vou assistir isso aqui porque hoje realmente eu estou precisando muito. Irmãos, naquela hora o Espírito Santo tocou nela. O Espírito Santo falou profundamente em cada palavra. Deus foi tocando profundamente o coração dela. Irmãos, Deus é tremendo, maravilhoso. A partir daquele dia, ela decidiu acompanhar também as orações. Sabe por quê, irmãos, que aconteceu isso? Porque essa obra não é minha. Essa obra é do Espírito Santo de Deus. Foi Deus que tocou no meu coração. Ele falou comigo que era para começar a fazer uma oração de manhã, uma oração à noite, entendeu? Para você já começar bem o seu dia e finalizar na presença do Senhor. Então, quem garante o milagre, quem faz a obra é Deus. E é por isso que nós temos visto aqui tanta transformação, quantos maridos transformados, quantas esposas restauradas, filhos agora trazendo os pais para ouvir uma oração. E tudo isso, irmãos, porque aqui nós não perdemos tempo com religião, aqui é somente a Bíblia. E eu já quero comentar com você aqui sobre algo que aconteceu lá em Atos capítulo 28. Se você ler na sua Bíblia aí, você vai entender o contexto. O apóstolo Paulo tinha acabado de chegar numa ilha, só que ele chegou naquela ilha como um homem qualquer, uma pessoa que estava ali com a roupa molhada, porque eles tinham pegado uma tempestade terrível, a ponto dos homens se desesperarem naquele barco, e inclusive eles só não morreram porque Deus avisou o apóstolo Paulo, através de um anjo, que a vida de todos aqueles homens seriam poupadas. Ou seja, Deus deu um grande livramento, só que aquele barco ficou muito destruído e eles tiveram que parar naquela ilha. E lembrando que Paulo, na verdade, estava sendo levado até Roma. O destino final era Roma, no qual ele seria julgado, e nós sabemos que ali encerrou a vida de Paulo. Mas, irmãos, olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que os habitantes daquela ilha, quando viram que Paulo e aqueles homens chegaram, eles trataram eles com extrema honra. Irmãos, eles acenderam fogo para eles se aquecerem do frio, da chuva. Eles deram comida, deram roupas novas, deram abrigo. Mas sabe o que é mais interessante? Eles não sabiam que Paulo era o grande apóstolo Paulo, que todo mundo comentava. Eles simplesmente decidiram honrar aqueles homens porque eles sabiam desse princípio da honra. E foi então, irmãos, que aconteceu algo muito interessante. O líder daquela ilha era já um senhor, ele ficou doente e ele ficou muito mal a ponto de quase morrer. Foi então que Paulo, que estava ali, ele foi lá, estendeu as mãos, impôs as mãos sobre aquele homem e ele foi instantaneamente curado. Irmãos, Deus operou um milagre. E não só isso, sabe o que aconteceu? Os habitantes daquela ilha, todos os enfermos, crianças, idosos, mulheres, homens, eles foram até Paulo. Paulo orou por eles e eles foram todos curados. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda.
Inclusive a Bíblia diz que eles foram extremamente honrados. E eu tenho absoluta certeza, irmãos, que isso só aconteceu. Essa onda de milagres aconteceu porque eles praticaram o princípio da honra. Aqueles habitantes praticaram esse princípio, mesmo talvez sem conhecer a Bíblia, mas é algo que Deus valoriza muito. Irmãos, hoje, infelizmente, sabe, eu aconselho casais, muitas vezes eu vou nas casas e eu não vejo esse princípio em pessoas que conhecem a Bíblia, sabem tudo sobre Jesus, sobre o que Deus fez ali na palavra, mas eles não colocam em prática. Aí você vê casamentos sendo destruídos por xingamentos, falta de respeito. Irmãos, tem casamento de cristãos que a última coisa que eu vejo ali é Cristo. É impressionante, sabe? As pessoas não praticam a palavra, é muito triste. Por isso eu quero contar aqui hoje um exemplo de Davi. Irmãos, se tem alguém que sabia do princípio da honra, era Davi. Podia ter 1000 defeitos. Ele falhou realmente, ele teve falhas, mas ele era um homem segundo o coração de Deus e existe um porquê. Irmãos, aquele homem, ele era muito humilde. Quando ele pecava, ele se arrependia verdadeiramente e não só isso, ele honrava as pessoas, mesmo sem ninguém valorizar, entendeu? A Bíblia conta que Davi, ele fez uma promessa para o seu amigo Jonatas. Lembra de Jonatas, que era o filho do rei Saul? Ele falou: Jonatas, quando você partir dessa terra, eu vou honrar os seus filhos, eu vou honrar a sua descendência. Irmãos, de repente, Jonatas morreu com seu pai, o rei Saul, e então, assim que Davi ficou sabendo da morte dele, ele procurou saber se Jonatas, se ele tinha algum filho. E ele descobriu que tinha um menino chamado Mefibosete. Só que tinha um detalhe, esse homem era aleijado dos 2 pés. Quando ele era bebezinho ainda, e houve toda essa guerra no qual matou Jonatas, a empregada saiu correndo com esse bebê, deixou ele cair no chão e ele perdeu as suas 2 pernas. Irmãos, Davi não se importou com isso, mesmo as pessoas aparentemente não gostando, Davi foi lá e honrou aquele homem chamado Mefibosete, colocou ele para se assentar na mesa. Toda vez que Davi ia almoçar, toda vez que ele ia jantar, ele fez questão de honrar Jonatas, mesmo Jonatas não estando mais aqui nessa terra. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre esse homem. Eu quero muito que você acompanhe comigo tudo que eu vou te falar aqui hoje, e se você praticar esse princípio hoje, eu te garanto, a sua vida vai melhorar bastante, amém? Então, antes de começar, só quero pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal. É muito rápido, clique no botão aqui embaixo do vídeo, inscrever-se, ative o sininho da notificação e selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Então vamos lá. Irmãos, como eu disse, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Davi, mas não contando sobre o caso de Davi com Golias. Eu sei que você já sabe muitas histórias sobre ele, mas hoje eu quero contar aqui um lado que talvez você nunca ouviu na sua vida. A Bíblia conta que em certo momento, Davi estava passando por um momento de muita pressão. Ele estava morando dentro de uma caverna. Dá para imaginar isso? Por que ele fez isso? Porque os filisteus, que eram povos inimigos, eles queriam matar Davi de todo jeito, estavam lutando contra o povo de Israel e eles já tinham tomado a cidade de Belém. Então Davi agora estava ali dentro daquela caverna, e aí eu quero que você imagine o calor daquele lugar, o cansaço da guerra, e de repente Davi sentiu uma sede muito grande. Davi estava esgotado e em um determinado momento ele simplesmente desabafou. Ele acabou falando um desejo muito simples que estava no seu coração, mas que era muito perigoso naquela situação. Olha só o que está escrito em 2 Samuel capítulo 23, versículos 15 ao 17. Diz assim: Davi comentou: "Ah, como seria bom beber a água do poço junto ao portão de Belém." Então os 3 guerreiros que estavam com ele atravessaram as linhas dos filisteus, tiraram a água do poço e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor e disse: "Que o Senhor não permita que eu beba desta água. Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens que arriscaram a sua própria vida." E Davi não bebeu. Olha isso aqui, irmãos, deixa eu explicar para vocês o contexto, só para você entender a grandiosidade dessa atitude que Davi teve. A Bíblia mostra que Belém era a cidade que Davi tinha nascido e ele estava com muita saudade das águas de lá. Mas olha só o que aconteceu, naquela hora que ele comentou, ele só falou algo, que estava no seu coração, que ele estava com muita sede, mas ele queria as águas lá de Belém.
E naquela mesma hora, 3 dos seus melhores soldados ouviram aquele desejo e por amor e por lealdade a Davi, eles fizeram algo muito arriscado. Eles atravessaram o acampamento dos inimigos, enfrentaram exércitos armados, colocaram a sua vida em perigo e voltaram com um pouco de água numa vasilha. Irmãos, agora pensa comigo aqui. Se fosse hoje em dia, muita gente ia dizer assim: nossa, glória a Deus, que bom que vocês foram fazer isso para mim, eu mereço realmente, eu sou o rei, eu sou o chefe, e eu estava aqui sofrendo nessa caverna, morrendo de sede. E com certeza, irmãos, é isso que muita gente iria fazer, e eu nem sei qual seria a minha atitude, por isso não estou aqui dizendo que eu sou melhor do que você, e nem mesmo melhor do que qualquer outra pessoa. Mas, irmãos, qualquer um de nós iria fazer exatamente assim. A gente iria receber aquele favor, a gente iria talvez até agradecer, mas com certeza iríamos beber aquela água. Mas, irmãos, Davi entendeu uma coisa muito profunda. Aquela necessidade dele, que era a sede, não dava a ele o direito de usar a vida das outras pessoas. E ele percebeu que quando aqueles homens chegaram com aquela água, aquilo ali não era só água, era a própria vida daqueles homens. Aqueles homens arriscaram a sua própria vida para fazer aquele favor. E Davi entendeu aquele sacrifício, e quando ele derramou a água como uma oferta para Deus, é como se ele estivesse dizendo: eu não sou mais importante que a vida desses homens. O que eles fizeram por mim é tão valioso que só Deus pode receber isso. Amém, irmãos? Entendeu aqui a seriedade do momento? Sabe o que acontece hoje em dia, irmãos? Tem tido muita falta de respeito com as pessoas que nos servem. Sabe o marido que muitas vezes chega em casa estressado? Ele trabalhou o dia inteirinho, está com a cabeça cheia, do mesmo jeito que Davi estava com sede, certo? Aí ele entra na casa e ele vê a sua esposa, que também cuidou da casa, ela cuidou dos filhos, ajudou eles a fazer o dever de casa, trabalhou, se esforçou para preparar um ambiente de paz. Só que nessa hora ela percebe que o marido está bravo, está nervoso. Afinal de contas, realmente deve ter muita conta para pagar na sua mente, os pensamentos dele estão lá no trabalho, está cansado. Só que, irmãos, o problema é que o marido às vezes não agradece. Ele chega em casa cobrando, ele fala de um jeito grosso, reclama do tempero da comida, ele exige uma atenção como se ele fosse o dono do mundo, entendeu? E eu tô falando aqui do marido e tem muitos homens pensando aí, né? Pastor, mas fala também das mulheres, pastor, porque tem mulheres também que não sabem honrar o marido. Irmãos, é verdade, tem muitas mulheres também que agem com falta de sabedoria. Você que é mulher que está me ouvindo aqui e eu que sou homem que estou falando, deixa eu já te dizer algumas coisas. Homem não gosta de mulher que fica falando demais na cabeça. A Bíblia compara isso a uma casa com goteira. É aquela casa que fica pingando ali e de gotinha em gotinha vai enchendo a paciência, sabe? Não achem ruim comigo, eu tô falando o que a Bíblia diz. Mas a verdade é que homem, todo homem, ele gosta de ser tratado com respeito, principalmente diante das outras pessoas, sabe? Então você, mulher, também pratique esse princípio da honra e você vai ver o seu relacionamento, a sua própria vida melhorar bastante. Amém? Do mesmo jeito, né, o homem muitas vezes ele acha que só porque paga as contas, e isso é muito importante também, mas os pais também precisam saber honrar os seus filhos, entendendo que eles são peça importante no plano de Deus, na família, eles também são a imagem e semelhança de Deus. Então, como eu disse, quando a gente olha para a vida de Davi, a gente entende por que ele era tão abençoado. Irmãos, Davi sabia honrar as pessoas e isso alegra muito o coração de Deus. E já que eu comecei falando aqui sobre casamento, nem sei por que eu falei isso, mas eu acredito que já é uma direção do Espírito Santo. Eu quero ler com você uma passagem, deixa eu dar uma olhada aqui, 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 7. Olha só o que a Bíblia diz, ó. Do mesmo modo, vocês maridos, honrem a sua esposa, vivam com ela de modo compreensivo, pois embora ela seja mais frágil, é a sua parceira na graça de Deus que dá vida. E se vocês não a tratarem com honra, as suas orações não serão atendidas. Amém? Eu me lembrei aqui que na outra versão está escrito assim, que se vocês não tratarem suas mulheres com honra, até as suas orações serão interrompidas. Irmãos, isso aqui é muito sério. E talvez você esteja pensando agora, pastor, mas se eu não cobrar a minha esposa, ninguém faz nada aqui em casa. Pastor, eu tenho que ficar falando 1000 vezes, porque senão ela não faz.
Mas, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. O problema não é o que precisa ser feito, é o jeito que você trata quem vai fazer aquilo, entendeu? Se você não valoriza o esforço de quem está com você, a Bíblia diz que o céu fica fechado, o céu fica de bronze, as suas orações não sobem, elas ficam travadas. Irmãos, e por que isso acontece? Porque Deus não aceita a adoração de quem humilha as outras pessoas dentro de casa. Isso é muito sério, irmãos. Inclusive, a Bíblia diz que aquele que não trata bem, não trata com honra aqueles que são da sua própria casa, esse é pior do que o incrédulo. Esse aí está negando a sua própria fé. Irmãos, olha, nós vamos orar daqui a pouco, porque eu creio que hoje Deus vai limpar muitos corações, vai tirar, sabe, essa raiva, esse ódio. Sabe quando você trata a outra pessoa como se fosse inferior a você? Irmãos, isso é orgulho. Isso serve para o homem, para a mulher, para qualquer pessoa. E a Bíblia deixa claro que Deus resiste aos orgulhosos. E é interessante que quando a gente vai vendo a vida de Davi, a gente percebe que Davi teve que aprender isso numa outra situação em que ele estava agora com muita raiva. É um outro momento, e só para você entender agora, Davi e os seus soldados, eles tinham protegido os bens e os empregados de um homem que era muito rico. E esse homem se chamava Nabal. E aí, quando Davi precisou de ajuda e ele pediu comida para os empregados desse homem rico, sabe o que aconteceu? Esse homem chamado Nabal, ele foi extremamente grosso, ele foi mal educado, ele humilhou Davi dizendo que não daria nada para ele, ou seja, ele não soube honrar Davi. Então naquela hora Davi ficou furioso, ele ficou tão bravo que ele mandou 400 homens se armarem até os dentes para eles irem até a casa de Nabal e acabar com todo mundo. Irmãos, Davi estava pronto para fazer uma besteira, ele ia matar pessoas e muita gente por causa do seu estresse. E foi aí então que surgiu uma mulher naquele momento. Na verdade, era a esposa de Nabal. Essa mulher se chamava Abigail. E essa mulher então percebeu o perigo e ela agiu com muita sabedoria. Inclusive a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. E essa mulher foi muito sábia e ela então foi lá conversar com Davi para impedir que ele cometesse aquele erro. Olha só o que está escrito em 1 Samuel capítulo 25, versículos 32 ao 34. Está escrito assim: Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Bendita seja você pelo seu bom senso e por me impedir de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Olha que coisa linda, irmãos. Você percebeu aqui a semelhança naquela primeira história que eu te contei? Irmãos, Davi, ele tinha o poder nas suas mãos. Ele achava que ele tinha razão, ele estava com as emoções à flor da pele, mas ele simplesmente parou antes de ferir alguém. Ele valorizou o bom senso daquela mulher, Abigail, mas você não recebe nem mesmo um muito obrigado. Talvez você se esforce muito no seu trabalho ou até mesmo dentro de casa, mas as pessoas agem como se você não fizesse mais do que a sua obrigação. E se você vive sendo cobrado, ninguém reconhece o seu cansaço, não deixe isso mudar quem você é, não deixe isso roubar a sua paz, amém? O seu valor não diminui só porque alguém não consegue enxergar o que você faz, quem você é. Então pare de esperar que pessoas ingratas ou sem educação reconheçam o seu esforço. Se você faz o seu melhor, mesmo que ninguém perceba, que ninguém olhe, que ninguém valorize, saiba que Deus está vendo cada detalhe, amém? Faça tudo como se fosse para Deus. Continue sendo uma pessoa de valor, uma pessoa correta, uma pessoa que faz as coisas com excelência. Por isso eu creio que hoje Deus está te perguntando o seguinte: você tem usado as pessoas em seu benefício ou você tem valorizado as pessoas? Lá no seu trabalho, você usa a sua autoridade respeitando as pessoas, mesmo quando elas estão erradas, porque é normal, as pessoas erram, mas você trata elas com desprezo, você maltrata em público ou você mesmo assim respeita, você conversa com calma, você não humilha, entende? Então, irmãos, ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus não é nunca errar na vida, não é isso, mas é você reconhecer que você não é melhor do que ninguém, você é pecador como qualquer outro, você carece, você precisa da graça de Deus, amém? Então é por isso que nós estamos aqui todo dia, para sermos cristãos melhores, para ser pais, maridos, esposas, mães, filhos melhores. Nós estamos aqui, irmãos, para aprender com Jesus. Então, se você entendeu essa mensagem,
eu quero que você ore nesse momento junto comigo. Nós vamos levantar um clamor, nós vamos pedir que Deus molde o nosso coração, que Deus transforme o nosso caráter, porque, irmãos, não adianta falarmos de Jesus para as pessoas se nós não praticamos, se nós não trilhamos os passos de Cristo. Amém? Então, se você puder, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, escreva aqui o que foi que Deus tocou no seu coração, porque eu creio que o Senhor falou contigo. E agora eu quero que você feche também os seus olhos para nós orarmos. É claro, você que está dirigindo, por favor, não feche os olhos, tá bom? E depois da oração, por favor, a única coisa que eu te peço é compartilhar esta oração. Eu sei que tem muita gente precisando e eu conto com a sua ajuda para que essa obra continue e alcance mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem uma setinha para a direita, você vai ver que não tem mais o escrito compartilhar. Clica nessa setinha e você vai poder enviar nos grupos de WhatsApp para as pessoas que você ama, tá bom? Feche os seus olhos então e vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que hoje foi como um espelho para a nossa alma. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não nos deixa caminhando no erro, o Senhor não nos deixa ser enganados, o Senhor está sempre nos alertando, nos disciplinando. E eu te louvo, meu Pai, porque se hoje estamos aqui, é por causa da tua graça, é por causa do teu favor imerecido. Oh, meu Deus, eu coloco diante de ti, meu Pai, a vida deste homem e desta mulher que estão sempre orando aqui comigo. Pai, são muitos pedidos de oração, eu não conheço a vida particular de cada um, mas eu tenho um amor, Pai, e esse amor foi o Senhor que colocou no meu coração. E eu te peço, Deus, que o Senhor fortaleça os teus filhos. Pai, o Senhor sabe das pressões que cada um tem enfrentado, o Senhor sabe como o cansaço do dia a dia, as contas para pagar, a preocupação com o trabalho. Pai, muitas coisas têm roubado a nossa paz, mas nós estamos aqui a cada dia, Pai, de manhã à noite para ouvirmos a Tua palavra. E como tem sido bom, meu Pai, como tem sido proveitoso, como tem sido edificante. Senhor, muito obrigado por esta obra, Pai. O inimigo tem se levantado, ele já se levantou muitas vezes. Quantas vezes eu pensei em desistir, porque a batalha espiritual foi muito forte, mas o Senhor me sustentou. E hoje eu estou aqui orando junto com os meus irmãos. Obrigado, meu Pai, porque a Tua graça é melhor do que qualquer outra coisa desta vida. E a Tua graça é suficiente para nós. Nós só precisamos, Pai, que o Senhor continue conosco, Pai. Deus, e por isso nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes em que nós usamos o nosso estresse como desculpa para maltratar as pessoas que mais amamos. Senhor, perdoa a gente, Pai, por muitas vezes chegarmos em casa e descarregarmos as frustrações da rua em cima da nossa esposa, do marido, dos nossos filhos ou dos nossos pais. Senhor, tira de nós, Pai, essa ingratidão. Deus, quantas vezes nós agimos de forma egoísta, nós exigimos que as pessoas venham nos servir, sendo que o próprio Jesus lavou os pés dos discípulos como exemplo de que devemos servir também as outras pessoas. Ó Deus, a Tua palavra diz que maior é aquele que serve, e muitas vezes nós queremos a honra, muitas vezes nós queremos estar nas altas posições, mas não estamos dispostos a servir os nossos irmãos. Ó Deus, Tu és maravilhoso, Pai, e eu creio que hoje o Senhor está abrindo os olhos de muitas mulheres que destratam o seu marido, muitos homens que não sabem honrar suas mulheres, muitas pessoas que hoje achavam que eram melhores que os outros, mas agora chegaram à conclusão de que eles não passam de servos, que são pecadores. Pai, nós cremos na Tua graça, nós cremos que o Senhor hoje está liberando o Seu favor sobre nós. Assim como o Senhor curou todas as pessoas enfermas naquela ilha, Senhor, porque houve honra. Pai, hoje eu te peço, Senhor, cura também, Pai, todas as enfermidades. O Teu povo que está aqui orando, Pai, colocando a fé em Jesus e não em mim, Senhor. Eu te peço, Jesus, libera a cura, Senhor. Eu ministro cura, eu declaro, seja curado, meu querido, minha querida, seja curado em nome de Jesus.
A palavra de Deus diz em Isaías 53 que Jesus carregou no seu corpo, no seu próprio corpo, todas as nossas enfermidades. E hoje nós podemos receber o alívio, porque Jesus sofreu o castigo que nós merecíamos. Oh, meu Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, as feridas emocionais. Quantas pessoas, Pai, não conseguem perdoar, não conseguem liberar o perdão. Quantas pessoas, meu Deus, vivem sofrendo, acorrentadas espiritualmente falando, e essas pessoas não recebem a cura porque continuam guardando mágoa, rancor, ressentimento. Ó Deus, pela fé, nós liberamos essa pessoa agora, em nome de Jesus. Ó meu querido, minha querida, comece a falar o nome dessa pessoa que você está guardando raiva, mágoa. Libera essa pessoa. Peça para Jesus te ajudar a perdoar e vamos continuar orando aqui, e daqui a pouco eu quero te fazer um convite. Vamos orar, irmãos, continue orando. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por colocar um amor no nosso coração nesse momento. Nós cremos que sem o teu amor, Pai, nós não conseguimos amar as pessoas. Nós somos falhos também, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor cuide da nossa família. Nossos familiares ainda não estão salvos, Senhor. Eles precisam se arrepender dos seus pecados. Eles precisam crer em Jesus como o único Senhor e Salvador. Jesus, salva a nossa casa, Senhor. Que nós possamos declarar aquela verdade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, faz a obra completa, Senhor, nas nossas famílias. Nós contamos, Pai, com a Tua misericórdia, Senhor, porque muitos, Pai, estão cegos espiritualmente, atolados em uma vida de pecado, de vícios, de escravidão. Jesus, liberta, Senhor, os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos amigos, em nome de Jesus. Oh, meu querido, minha querida, e se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se você quer falar com Ele agora, mas você nunca entregou o seu coração, você nunca se arrependeu dos seus pecados, eu quero te dizer uma coisa que a Bíblia diz. Lá em Romanos capítulo 10 está escrito que se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e você crer no seu coração que Ele morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou, então você está salvo. Amém? Então eu quero te dar essa oportunidade, esse privilégio. Faça essa oração enquanto eu vou fazendo. É só você repetir as palavras, mas faça de todo o coração, amém? Se você não conseguir acompanhar a oração, depois você pode voltar aqui, orar de novo comigo. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai ouvir você agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o meu pecado levou Jesus para a cruz. Eu reconheço que o sangue dele derramado ali foi por minha causa, porque o meu pecado gerou a morte espiritual. Mas agora eu creio também, Senhor, que Jesus ressuscitou e por causa disso eu posso ressuscitar também quando eu partir desta vida. Jesus, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu reconheço que sem Ti nada posso fazer. Eu reconheço que não dá para viver nesse mundo sem a Tua presença. Jesus, eu quero ser salvo. Eu quero estar contigo onde quer que o Senhor esteja. Eu quero viver eternamente ao seu lado, Jesus. Por favor, escreva o meu nome no livro da vida. Eu entrego nesse momento o meu coração, o meu futuro em Tuas mãos, os meus medos e as minhas preocupações. É em Teu nome, Jesus, que eu te agradeço e eu recebo o Teu perdão pela fé. Amém. Glória a Deus. Senhor meu Deus, eu coloco diante de Ti a vida deste homem, desta mulher. Pai, eu sei que o Senhor fez uma obra aqui hoje tremenda, de salvação, de libertação, de cura. E eu te peço agora, Pai, que o Senhor tire todo o peso, Pai, todo o peso espiritual. Eu repreendo agora todo o mal contra essas pessoas. Toda batalha espiritual seja interrompida agora. E que o Senhor, meu Pai, traga paz, traga alegria, e que esta oração chegue a milhares e milhares de pessoas espalhadas por essa terra, pessoas do Brasil e fora do Brasil. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa?
Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom?
É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.